Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre este lançamento da Volkswagen, novo Polo GTS 2024, e agora vocês vão saber tudo sobre ficha técnica, preço e como anda esta versão esportiva ou esportivada, dependendo aí do seu ponto de vista, sobre este hot hatch da Volkswagen à venda no Brasil. E eu já quero saber de vocês, antes de mais nada, já vou deixar aqui aquele comentário para saber de vocês. Polo GTS ou Fiat Pulse Abarth? E aí, vocês levariam um Pulse Abarth ou o Polo GTS, já que os dois custam aí na faixa dos seus R$150 mil? Bom, esse daqui é um facelift do Polo, ganhou algumas novidades bem interessantes, a começar pelo seu conjunto óptico e a parte frontal do carro. O facelift do Polo entrega, esse novo para-choque aqui na parte inferior, e na versão GTS você tem esse detalhe Black Piano, os detalhes dos faróis de neblina no estilo colmeia, como aconteceu no Golf da geração 8, e este LED contínuo na parte frontal, com o sistema IQ-Light, que é o conjunto de farol automático, o que inclui esta seta em LED também. Depois eu vou deixar as luzes acesas para vocês conferirem, mas o sistema IQ-Light conta com luz automática e farol alto também. Então é um conjunto bem inteligente que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Aqui na parte frontal, nós temos só o símbolo da Volkswagen, ao contrário de alguns modelos que tem frenagem autônoma, aqui no caso do Polo GTS não tem. Então dessa forma vocês conseguem notar o visual. O Polo GTS segue o mesmo visual do Polo Europeu GTI. Tá? Então o nosso GTS é o GTI europeu, só que lá você tem um 2.0 com mais de 200 cavalos e aqui ficou um 1.4 de 150 cavalos. Sensor de estacionamento dianteiro é presente nesta versão que vocês estão vendo e a nomenclatura GTS, a fonte foi atualizada, então uma grafia um pouquinho mais fina. Já aqui na parte lateral nós temos essas rodas de liga leve preta com diamantada, que é a mesma roda de liga leve da versão passada, tá? Nada mudou com relação ao conjunto de rodas, o visual é exatamente o mesmo. Quero achar a medida certinha aqui para eu poder falar para vocês. 205 de perfil 45 e aro 18, com suspensão normal, um pouco mais firme comparado ao Polo 170 TSI, que passou por uma atualização e ficou mais macio. Aqui, no caso, você tem aí um conjunto um pouquinho mais firme, porque você está falando de um carro de 150 cavalos, com rodas um pouquinho maiores, então tudo isso deixa o conjunto mais duro. Uma coisa que a Volkswagen tirou foi aquelas tampinhas dos parafusos, então agora fica essa tampa aparente. Na parte inferior, nós temos essas saias, um conjunto de saia inferior, para dar um ar mais de robustez e impressão de tamanho do carro também. Nomenclatura GTS ali no paralama e retrovisor na cor do carro, com um detalhezinho aí da repetidor de seta também. Aqui nós temos um visual normal, o carro é todo escuro, então você não tem aquele visual de diferença entre teto preto e espelho preto, né? Porque aqui você está com tudo escurecido mesmo. Mas de perfil vocês conseguem notar as medidas do Polo GTS 2024, que ele conta com freio a disco traseiro. Agora praticamente o único Polo com freio a disco traseiro, já que o 170 TSI não possui mais. Ao contrário do Virtus, por exemplo, que na versão Highline, por exemplo, você ainda tem a versão 200 TSI e ainda conta com freio a disco traseiro. Mas no caso do Polo, só o GTS ficou com este item no caso. Ele tem sistema de partida por botão e também acesso fácil. Então dessa forma você faz o trancamento com rebatimento automático do retrovisor e colocando a mão na maçaneta, você abre aqui. Detalhezinho Volkswagen, é só aqui no Falando de Carro que vocês aprendem esses detalhes, essas curiosidades que vocês estão vendo no carro. Anteninha normal ali pintada em preto também, e aí todo o visual do Polo GTS. Já aqui atrás as lanternas também são as mesmas, o facelift do Polo nosso brasileiro não tem o mesmo facelift do Polo europeu, com aquela nova lanterna que invade ali a região do porta-malas, então é um conjunto mais simples. Ponteira de escapamento aparente com esse detalhezinho na parte inferior que acho muito bonito por sinal também. E aqui nós tivemos novas assinaturas da lanterna que eu já vou mostrar. Então só as luzes de seta normal aí, só a luz de posição ficou em LED e nós temos a nomenclatura GTS posicionada exatamente aqui. Então, mais de traseira para vocês conferirem como que é o visual do GTS 2024. E apertando aqui, nós temos a abertura do porta-malas, que isso eu acho bem ruim na verdade, não ter um botão de abertura do porta-malas direto na tampa, sabe? Isso não faz sentido para um carro de R$150 mil, eu acho que poderia ter algumas funções de comodidade, na minha opinião.
Nós temos aqui o detalhe do porta-malas, então bem espaçoso, você consegue fazer viagens bem tranquilas aí com relação a espaço de porta-malas. E aqui na parte inferior nós temos um stepzinho temporário, um pouquinho mais fino do que a medida padrão do carro que vocês viram. Há uma iluminação ali na parte lateral do carro e uma boa forração, tá? Isso é um ponto que eu acho muito legal. Não fica fazendo barulho de lata, de coisa aqui dentro, então a forração minimiza esses ruídos internos. Fechando aqui, e isso daqui é um ponto que é muito ruim. Ou você fecha o porta-malas, ou você não fecha. Porque se você faz só assim, ó, ai, putz, eu não fechei direito, você tem que vir aqui, apertar a chave, esperar a boa vontade do porta-malas para aí você abrir e vir fechar, sabe? O Polo europeu, por exemplo, o símbolo da Volkswagen é a abertura do porta-malas, como acontece no Fox, que a gente tinha aqui no Brasil. Mas por uma questão aí de simplificação de projeto, o Volkswagen deixou isso de lado no Brasil e eu acho muito ruim, na verdade. Tem sensor de estacionamento traseiro, tem a câmera de ré ali na altura da placa e a versão GTS tem este apliquezinho do aerofólio aqui, que faz um visual também mais charmoso, na minha opinião. E na parte externa, pessoal, o que vocês viram aí por 150 mil reais comparado ao Fiat Pulse, o Pulse Abarth, que é 1.3 de 185 cavalos. Lá você tem um visual mais esportivo, uma suspensão mais feita. Não estou falando que é um carro esportivo de verdade, né? Assim, devido às proporções. Mas se a gente parar para pensar em alguns ajustes, lá a Fiat foi um pouco mais além. Mexeu no escape, mexeu na suspensão, trocou a medida dos pneus, lá é uma furação maior. É diferente, né? Lá parece que o trabalho foi feito com um pouco mais de carinho comparado ao GTS aqui. Eu acho que a Volkswagen poderia mexer um pouquinho mais. Quem sabe uma sonorização melhor no escape, um carro um pouquinho mais baixo, né? O que vocês acham aí comparado ao próprio Fiat Pulse Abarth, né? Ó, aqui na parte interna o acabamento é todo em plástico, maçaneta prateadinha, mas também de plástico. E aqui, ó, nem aqui tem uma forração na altura do cotovelo. Vidro elétrico automático em todas as portas. E o GTS na parte interna tem esses bancos mais exclusivos, revestido nesse sintético com tecido, costura vermelha, apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix também. Então aí os detalhezinhos, saídas de ar traseira com 2 tomadas USB tipo C, que é uma das novidades da linha 2024 da Volkswagen. É tirar a entrada USB normal e colocar entradas USB tipo C. O espaço está ajustado para minha altura, esse banco aqui, eu tenho 1,75 m, então notem aqui como que ficou, bem justinho. Então para vocês verem aí como que é o espaço interno do Polo GTS 2024, um pouco do interior aí da parte frontal da cabine também. O teto é forrado com uma forração mais escura, não tem airbags laterais, tá vendo? Ó? Não tem airbags de cortina aqui, o vigia normal também, e nós temos airbags aqui, são 4 airbags no Polo GTS. Então você tem 2 nos bancos e 2 frontais, como de praxe. Já chegando aqui, uma outra coisa. O Polo não tem nenhum tipo de assistente ativo, né? Como sensor de ponto cego, assistente de faixa, essas coisas ele não possui, tá? Então ele é um carro mais básico em segurança ativa. Aqui o acabamento tem material macio, mas aqui em cima tudo é plástico. Só aqui e aqui recebeu um tecido para dar um ar mais sofisticado para o carro. Rebatimento elétrico do retrovisor, trava das portas, maçaneta prateadinha, soleirinha GTS e pedaleiras esportivas faz parte do pacote. Aqui nós temos os bancos revestidos nesse tecido com sintético mais uma vez, com ajuste de altura mecânico, airbag e nomenclatura GTS. Aqui nós temos um pouquinho mais do console, acendimento automático dos faróis, borda vermelha com detalhes vermelhos por conta aí da sua versão esportivada ou esportiva e detalhezinho vermelho também no volante com nomenclatura GTS. Já aqui na parte dianteira, mostrar para vocês o que vem nessa versão, que faz tudo parte de pacote de itens de série. Então a chave do carro, vocês gostam de conhecer, a chave é simples, nada demais. Então aí, vou deixar ela aqui no porta-copos, vou fechar aqui. E enquanto isso, pessoal, eu vou pedir para vocês aí se inscreverem aqui no canal, deixarem um like no vídeo e comentarem, por favor, o que vocês estão achando do Polo GTS. Porque, pessoal, a interação de vocês é muito importante para o crescimento do Falando de Carro, mas muito importante mesmo. O YouTube considera muito a interação de vocês. Então não custa nada vocês deixarem o like para ajudar a gente aqui no nosso engajamento e comentar o que vocês acham. Por 150 mil reais, um Polo GTS. Vocês iriam de Pulse Abarth, vocês comprariam um Jeep Renegade, vocês comprariam um Tiggo 5X, o que vocês comprariam por 150 mil reais, além de um Polo GTS? O Polo GTS é um carro esportivo de verdade
ou é só um carro 1.4 com uma cosmética mais esporte? Quero saber de vocês, comente aí, é muito importante. E outra, muita gente está inscrita no canal e depois perdeu. Então coloca aí para vocês de novo se inscreverem, é muito importante, tá? E ative as notificações também. Ó, chegando aqui na parte dianteira, então, para mostrar para vocês. A partida é por botão. E aqui nós temos o painel de instrumentos do carro, que eu já vou mostrar todas as funções para vocês. Então aqui todos os detalhezinhos do volante com essa base um pouquinho mais achatada, nomenclatura GTS com detalhe vermelho, detalhe de volume e troca de áudio. Por aqui a gente manuseia o piloto automático e limitador de velocidade, e aqui manuseia o painel de instrumentos. Então por aqui o painel de instrumentos ele é todo vermelho no Activo Info Display, por conta deste visual mais esportivo. Eu deixo assim, consumo e autonomia, mas a gente pode trocar, eu já vou mostrar para vocês. E ao centro você tem outras informações, como detalhe de áudio, então detalhe de telefonia, status do carro, um cronômetro. Aqui nós temos condições de temperatura, então você vai customizando da maneira que você acha melhor. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes gerais com relação ao consumo. Então, ó, aqui nós temos um detalhe com relação a geral, a longo prazo, ó, 8,8 km por litro, isso está abastecido com etanol. Isso inclui um pouquinho de cidade e estrada, tá? Praticamente um misto. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? Isso já inclui as nossas medições também, que eu já vou contar para vocês aí em números como que é o Polo GTS. Sensor de chuva, retrovisor fotocrômico e aqui iluminação amarela simples. O console é todo em plástico nessa região superior, mas aqui ganhou um detalhe diferente. Então nós temos um detalhe aqui em material macio, ele é revestido com material macio e essa costura vermelha que eu achei bastante bonito, isso mudou muito a impressão do carro. Não é tudo que a gente queria ainda, mas já é um começo, isso daqui já melhorou consideravelmente. Poderia vir na parte superior esse detalhezinho aqui, porque Volkswagen sempre teve um quê a mais de sofisticação comparado às outras populares. Então eu acho que a Volkswagen deveria mexer nisso, na minha opinião. Manopla do câmbio automático de 6 velocidades com trocas na alavanca, também tem o detalhezinho aqui com costura vermelha e esta borda também, além dos pedal shifts que ficam posicionados aqui. Carregador sem fio, duas tomadas USB tipo C, e aqui antigamente eram aqueles botões que passaram para cá quando entrou a VW Play. Isso é uma bela economia de custo para a Volkswagen, mas não reflete muito para a gente na verdade, e particularmente é mais bonito aqui, né? Você tem aquele detalhezinho mais bonito, dá mais impressão de carro completo, os botões aqui, do que aqui, mas aqui você tem botão, tem luz, tem fio, e aqui não, né? Fica mais barato construir o carro dessa forma. Não é mais barato pra gente, mas é mais barato para eles. Então você tem start-stop, controle de tração e estabilidade, sensor dianteiro e traseiro e abertura do porta-malas. Então aqui na VW Play você tem outras informações como pressão do turbo, contagiros, velocidade, temperatura aqui da água e informação do tanque. Então você tem algumas informações aqui. E os modos de condução, você tem o Eco, Normal, Sport e o Individual, que você pode trocar algumas coisas, como troca da transmissão, Normal, Sport, som do motor, peso da direção e ar-condicionado. Você consegue ajustar dessa forma. No nosso teste rodando com o carro, vocês vão ver essas coisas daqui a pouquinho. Então já vou deixar no Individual para vocês irem notando. Aqui nós temos um Polo normal, inclusive nem é o facelift ainda, é o Polo anterior. A Volkswagen poderia ter mudado isso. E aqui você tem alguns detalhes que você pode trocar ali, ó, tá vendo? Então você pode ir customizando da maneira que você acha melhor. Por exemplo, eu gosto de deixar assim, acho mais completo na minha humilde opinião. Então todas as informações aqui, você tem alguns aplicativos para baixar também, caso precise. E o quebra-sol tem o detalhezinho de iluminação, tanto ali no motorista quanto aqui no passageiro. E aqui também um porta-óculos para vocês conferirem o visual do carro. Então agora eu vou deixar o conjunto óptico aceso e o volante possui ajuste de altura e profundidade também. Muito importante eu contar isso para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês a motorização e o conjunto óptico deste pequeno Polo GTS. Então vamos lá. Chegando aqui e mostrar a motorização. O tradicional motor 1.4 TSI Flex de até 150 cavalos de potência quando abastecido com etanol, 24,5 kg de torque máximo, com câmbio automático de 6 velocidades e zero assim na casa dos 8 segundos e meio. E nós fizemos nosso teste instrumentado, foi um pouquinho mais do que isso e vocês vão conferir daqui a pouquinho. Então todos os detalhes dessa motorização, fabricada em São Carlos,
Muita gente pergunta, por que não o motor 1.5? Porque o motor 1.5 é feito na Alemanha, é caro de trazer, é caro de transformar ele em flex, e é por isso que a gente vai ter esse motor 1.4 TSI pro resto das nossas vidas, praticamente aqui no Brasil, tá? Então essa é uma pequena explicação aí de por que não 1.5 e sim 1.4, né? Então aí os detalhezinhos do motor, fechando aqui e mostrando para vocês o conjunto aí, ó. Deixa eu só fazer uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Esse é o visual do Polo GTS, ó. Então esse é o visual de luz diurna e lanterna. Então você tem aí duas faixas de LED ali com uma barra central, fazendo um visual mais interessante. Eu vou acender o farol baixo, que aí vocês vão ver isso daqui aceso também. Vai muito da demanda na parte inferior, não é toda hora que ele acende, sabe? É um detalhezinho um pouquinho mais difícil da gente visualizar. Vamos ver se assim ele fica aceso. Ó, tá vendo? Agora ele acendeu. E aí fica esse visual. Eu acho muito bonito, né? Olha como fica legal esse conjunto do Polo GTS. Fica com uma carinha mais invocada, né? É muito bonito esse detalhezinho do Polo. Então aí, para vocês conferirem, chegando aqui também as lanternas do Polo GTS. Agora ele não tem mais este detalhe aqui aceso. Desligaram, né? Mas você consegue ligar isso aqui num VCDS da vida, tá bom? Só para vocês saberem aí, é possível reativar essa função. Então aí, tudo para vocês sobre o Polo GTS 2024. E agora a gente vai dar uma volta no carro e eu vou contar para vocês aí como que anda este polinho nas ruas de São Paulo, por exemplo. Então, mais uma vez, se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo, ative as notificações, isso é muito importante para o crescimento do Falando de Carro. E agora, bora conferir como anda o Polo GTS 2024. 4, 3, 2, 1, saímos! 0 a 100 com o novo Polo GTS 2024, tudo desligado aqui, função esporte ativa. Vamos lá, já chegando aos 100 km por hora, 8.4 segundos de 0 a 100. O mesmo número de 0 a 100 que o Golf TSI fazia. Olha aí, carrinho bom, carrinho ligeiro. Vamos então aos números com o novo Polo GTS 2024, pessoal. Frenagem de 60 a 0 aqui com ele, para ver se vai fazer uma boa frenagem numa velocidade média padrão. 4, 3, 2, 1, freamos. E freamos forte aqui com 13 metros de frenagem. Foi bem aí, foi bem, eu gostei. Uma boa frenagem, 13 metros, está bem condizente. Vamos fazer a de 100 a 0 agora, ó. Já vamos embalar, que ele é rapidinho mesmo, ó. Já está chegando aos 100 km por hora para fazer a frenagem. 3, 2, 1, freamos. E freou com menos de 3 segundos com 37 metros. 1 metro melhor comparado ao próprio Polo 1.0, o 170 TSI. Naquela ocasião, a Volkswagen garantiu que o Polo 1.0 com freio a disco apenas na dianteira freasse abaixo dos 38 metros. E esse daqui também freia, 37 metros, 1 metrinho a mais. Fez aí diferença o conjunto de freio a disco traseiro. Agora a nossa retomada de 60 a 120. Bora então para a retomada, pessoal. 3, 2, 1. Engatou uma segunda aí, ó. Vamos ver se ele vai bem na retomada. Já chegando ao 100 em 4.5 e 80 a 120 em 5.6. Bons números aí, bons números. 1.4, 150 cavalos, um câmbio automático, sem ajuste de performance. O número foi bom. 4.5 de 60 a 100 e 5.6 de 80 a 120. Tá bem dentro do esperado, na minha opinião. E agora eu vou contar pra vocês aí o que eu acho deste Polo GTS aqui 2024. Bom, e contando pra vocês aqui um pouco sobre como que é andar no Polo GTS na verdade. Você tem aqui um carro com uma pegada mais potente comparado a um Polo 170 TSI, mas na verdade você não tem um carro esportivo de fato. Isso porque o Polo GTS não tem uma suspensão feita, não tem uma transmissão ajustada para performance, o motor também não tem nenhum tipo de ajuste, nada. É simplesmente um motor 1.4 em cima de um Polo com um visual mais esportivo, um pacote do GTI externo praticamente, mas no motor 1.4 tradicional. É por isso que muita gente fala que o Polo GTS não é um carro esportivo de verdade. Assim como aconteceu com o Sandero RS, por exemplo, ou até o Jetta GLI. São carros que têm uma suspensão mais trabalhada, uma transmissão mais ajustada, e aqui não. A única coisa que você tem são impressões de esportividade.
como o visual de um Polo GTI, o interior aqui com detalhes vermelhos, e quando a gente coloca aqui, por exemplo, nos seus modos de condução, se você colocar no Sport, por exemplo, você tem um emulador do som, ó. Mas nada além disso, sabe? Lógico, o carro é muito bom de chão, faz muita curva, tem uma dinâmica muito legal, mas isso já é característica da plataforma, da base do carro. Se você pegar um Polo 170 TSI, por exemplo, e forçar na mesma curva, os dois vão fazer praticamente iguais, porque você tem aí a mesma construção do carro. Não tem nada tão diferente aqui no Polo GTS para fazer com que ele seja de fato um carro esporte, sabe? Mas ele entrega um pouco mais de potência para quem busca aí um Polo com mais força, rodas mais bonitas, mais largas, mas o negócio para por aí, sabe? Não tem nada assim que você fale, não, de fato aqui eu tô dentro de um carro esportivo e uma série de coisas. Não, não é um Polo GTI, como a gente muito queria que acontecesse, mas é um carro que entrega uma dinâmica muito boa. Por exemplo, a gente vai entrar naquela curva ali, ó, a gente pode entrar até um pouquinho mais forte para vocês entenderem aí como que é o carro em si, ó. A gente põe uma segundinha aqui para ele entrar bem mais firme, ó, e aí você consegue, ó, tá vendo, ó? O XDS trabalha muito bem, o carro não desgarra, sabe? Então, ó, você tem, ó, de fato, um carro que entrega tudo isso para você. É um carro mais esportivo, é um carro com uma pegada legal, faz parte da plataforma, mas nada além disso, sabe? O carro simplesmente é isso e nada mais. Você consegue brincar muito com ele, mas é simplesmente mais um Polo com motor um pouquinho mais forte comparado ao padrão. Você tem aqui um bom consumo para este motor 1.4, como eu falei para vocês, média aí de quase 9 km por litro num misto. Isso é muito bom quando abastecido com etanol, sinal que com gasolina você vai conseguir fazer muito mais do que isso, praticamente aí seus 11 na cidade, fazer até seus 14, 15 na estrada. É um carro bastante econômico se você quiser andar na boa com ele, sabe? Então ele tem ajustes legais, né, de consumo, de eficiência energética, e uma das coisas que a gente reclama de carros mais esportivos no Brasil, que aqui você tem esse meio termo, ele não é baixo, então você não raspa em valeta, você não pega uma lombada ali, raspar um para-choque. São os lados bons de você não ter um carro 100% esportivo no Brasil, mas só um carro com um motorzinho um pouquinho mais forte na realidade. Então tá aí pra vocês, pessoal, um pouco das minhas impressões sobre este Polo GTS 2024, um carro que entrega aí uma dinâmica legal, um motorzinho um pouquinho mais forte e um visual mais exclusivo para quem busca aí se diferenciar na multidão, por exemplo. Então, pessoal, se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.